no capítulo 27, do verso 32 ao 44. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 27, versículo 32 ao 44. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Estou vendo que alguns irmãos estão procurando. Prometo ser bem claro e objetivo aqui nessa mensagem, porque nós não temos tanto tempo hoje. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo eles, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando-o à sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta: eles repartiram entre si as suas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E sentando-se, guardavam ali. E puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciões, diziam: A outro salvou, a si mesmo não tem poder de salvar, não pode salvar. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. E ele confiou em Deus: Liberta-o agora, se ele quiser, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto: Podei-vos assentar, em nome de Jesus. Quando nós vamos falar a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, um dos textos mais interessantes para nós nos tratarmos se encontra em Mateus, no capítulo 26, no capítulo 27 e no capítulo 28, que vão retratar os últimos dias de Jesus sobre o seu ministério aqui na face da terra. Mateus, que era um dos discípulos que foi escrever a respeito do Evangelho de Jesus segundo a sua própria visão, a data exata não tem de acordo com a história da igreja, mas os estudiosos acreditam que Mateus, o Evangelho de Mateus, foi escrito por volta do ano 70 e 90 depois de Cristo. E Mateus ele traz uma visão muito interessante a respeito do caráter do Messias, detalhes esses que nós não encontramos nos evangelhos sinóticos como Lucas, Marcos e João. Mateus vai tratar em primeiro ponto o Messias como cumpridor das profecias de Isaías, que foi o profeta que mais profetizou a respeito do Messias. Segundo, Mateus vai tratar também Jesus como o novo Moisés e legislador entre o povo de Deus, trazendo consigo novos mandamentos, novas ordenanças essas que não estavam presentes no Antigo Testamento, mas que passam a ter validade no Novo Testamento. Mateus também vai tratar Jesus como mestre e rabino por excelência. Vai tratar Jesus também como o rei do reino vindouro de Deus que iria vir sobre a terra, o fundador da igreja e o mais especial de tudo, o Filho de Deus. Eu quero nessa noite ministrar a respeito de um homem que impactou a história dele quando ele veio aqui sobre essa terra. Ele não impactou somente o ambiente religioso no qual ele se encontrava, mas ele impactou também o ambiente político, o ambiente econômico, trazendo uma transformação não somente para os seus discípulos, para os que os acompanhavam, mas trazendo uma transformação que transcendeu a história, transcendeu o século em que ele estava vivendo, impactando tanto o século que veio após ele, todos os outros séculos, os outros anos que viriam após, chegando até os dias atuais, onde nós estamos aqui nessa noite para glorificar um Deus que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. E como Estevão vai falar que quando ele estava morrendo apedrejado, ele viu Jesus à direita de Deus e glorificou o nome do Senhor.
sobre esse homem. A primeira profecia que vai aparecer a respeito dele se encontra em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, que diz: portanto, o próprio Senhor lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Em Isaías 53 nos fala de um homem que possuía uma aparência humilde e não tinha nenhum atrativo para o qual nós pudéssemos olhar para ele e identificar que ele era uma pessoa formosa. No versículo 3 de Isaías 53, que vai falar sobre este homem, nos diz que ele foi desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sábio que perecer. No versículo 4 do capítulo 53 de Isaías, a Bíblia nos diz que esse homem tomou sobre si as nossas dores e por suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e se hoje nós estamos aqui é porque esse homem um dia ele veio, mas ele ressuscitou e está à direita de Deus. Ao relatar o ministério desse homem, Mateus nos dá uma visão completa, mostrando os milagres, mostrando as curas, as profecias, mostrando os sinais que esse homem realizou ao longo da história, provando que de fato ele é o Filho de Deus. E logo no início da sua vida, esse homem teve que impactar, teve que viver uma experiência de quase morte, onde logo no início da vida ele teve que fugir juntamente com a sua família, porque caso contrário, se ele não fugisse, ele seria morto, porque o rei instituiu, o rei determinou que as crianças abaixo de 3 anos fossem mortas. Mais tarde, a Bíblia vai dar um salto na história desse homem, e ele já não se encontra mais fugindo do rei, mas esse homem ele se encontra aos 12 anos nas sinagogas, ensinando e debatendo com os rabinos judeus naquela época a respeito da Taná, que é a Bíblia hebraica que nós conhecemos nos dias de hoje, ou como nós conhecemos no nosso meio, o Antigo Testamento. Depois disso, o autor dá um outro salto, e nós encontramos esse homem indo em direção ao mar da Galileia para ser batizado por João Batista. E João Batista, quando ele encontra esse homem, ele reconhece que ele não é digno nem de desatar as sandálias dos próprios pés dele. Deus, nessa noite, Ele nos mostra que através do exemplo desse homem, hoje nós podemos ter acesso direto a Deus, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E quando esse homem ele foi ser batizado por João Batista, quando ele mergulhou ali, mesmo não precisando, mesmo não necessitando, ouviu uma voz dos céus, onde os céus eles se abriram. O Espírito Santo, representando por uma pomba, desceu até aquele lugar, e ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me alegro. Aleluia. E depois desse momento, meus irmãos, a Bíblia vai dar um outro salto, onde esse homem ele vai iniciar o seu próprio ministério, sendo tentado não mais ou menos do que pelo próprio inimigo, pelo próprio diabo, que se transfigurou na frente dele, fazendo ele provar uma das mais penosas dificuldades que ele iria ter logo no início do seu ministério. E esse homem, mesmo sendo tentado, mesmo sendo os primeiros momentos do seu ministério sobre a face dessa terra, ele combateu o próprio inimigo, o próprio diabo, através da palavra de Deus. E após haver sido batizado, ter vencido o diabo no deserto, Mateus ele vai detalhar para todos nós sobre o ministério dele, que contemplou milagres, que contemplou sinais, prodígios nessa terra, onde ele curou um leproso, onde ele curou o servo de um centurião que estava doente, sem a necessidade mesmo de ir até a casa daquele centurião. Ele curou a sogra de Pedro, ele acalmou a tempestade quando ele estava atravessando o mar junto com seus discípulos. Ele levantou um paralítico, ele expulsou demônios, ele curou a filha de Jairo que estava no estado crítico, curou 2 homens cegos e outro mudo, curou a mão de um homem que estava atrofiada, multiplicou pães e peixes 2 vezes, a primeira vez para mais de 5.000 homens, para mais de 5.000 pessoas, e a segunda vez para mais de 4.000 pessoas. Ele provou que ele era um Deus que estava acima de tudo, porque ele foi além das leis da física quando ele atravessou o mar, e não coisa que naquela época e até os dias atuais nós não conseguimos comprovar através da ciência. E o mais impressionante de todos, esse homem ele ressuscitou mortos, coisa que nenhum profeta, que nenhum homem que outrora foi levantado por Deus naquele momento estava fazendo. Ou seja, no contexto daquela
naquela época, na história onde esse homem estava inserido, nós não tínhamos dúvidas de olhar para ele e entender que ele se tratava do Filho de Deus. Esse homem realizou tantos outros milagres, que o apóstolo João vai dizer no Evangelho de Jesus, segundo João, que a quantidade de milagres que este homem operou não era o suficiente. A quantidade que ele operou, os livros daquela época não eram o suficiente para ele, para escrever a respeito dos sinais que aquele homem operava. E voltando para Isaías 53, logo após relatar sobre as dores e enfermidades que esse homem carregou, no versículo 5, Isaías vai dizer que ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, e o castigo que traz a paz sobre a humanidade estava sobre ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. O interessante, meus irmãos, é que não somente a história contemporânea da igreja vai nos mostrar a respeito de Jesus, dos seus milagres e de que ele de fato é o Filho de Deus, mas em 1986, mais exato, no dia 21 de março de 1976, o Dr. William Edwards publicou um artigo que fala sobre On the Physical Death of Jesus Christ, que é um artigo sobre a morte física de Jesus, onde ele não vai olhar mais para os parâmetros da Bíblia, mas ele vai levar em consideração os parâmetros da Bíblia somado com os parâmetros da ciência, explicando a morte desse homem na cruz de uma forma científica, de uma forma que traz uma compreensão para todos nós de que aquele homem, ele não morreu com um tiro, ele não morreu com uma espada, ele não morreu por meios tradicionais que haviam naquela época, mas aquele homem morreu com as piores torturas que um ser humano poderia enfrentar. Aleluia. Tudo começa quando uma pessoa era crucificada na época romana. Começava com a flagelação, onde começava com um açoitamento em cima daquela pessoa. Antes da crucificação, os romanos, eles pegavam chicotes, e na ponta desses chicotes tinham espinhos, tinham bolas de metal em algumas unidades, e em outras unidades tinham ossos pontiagudos. Quando aqueles homens batiam com aquele chicote, aquelas garras entravam para dentro da carne dos homens, dos torturados daquela época. Esse açoite começava inicialmente com a perda fatal de sangue, causando lacerações dentro da pele do ser humano. Além disso, a perda de sangue e fluidos dentro do corpo do homem, no corpo dos torturados, causava um choque hipovolêmico, que impedia com que a pessoa respirasse da maneira correta, tendo dificuldades em respirar, tendo dificuldades em se comunicar. Além disso, as dores são tão grandes que o condenado sofria desmaios e tremores antes da crucificação. Em casos extremos como o desse homem, os golpes causavam danos aos órgãos internos, como aos rins e ao baço, ferindo então ele de uma forma tão dolorosa, de uma forma tão extraordinária, que nós não conseguimos chegar à compreensão da dor que ele estava sentindo naquele momento. Logo depois disso vem a coroa de espinhos, que na tradição da igreja e na tradição romana, aqueles espinhos eram feitos com uma árvore que chamava espinho do Cristo Sírio, e esses espinhos, eles chegavam até 2 centímetros de comprimento e 5 a 8 milímetros quando eles estavam encurvados. Ou seja, quando colocaram a cruz, quando colocaram aquela coroa de espinhos sobre a cabeça desse homem, tudo começou a piorar ainda mais. Ele viu o seu couro cabeludo sendo completamente destruído, ele viu as suas faculdades mentais sendo completamente deterioradas. Tudo isso porque ele olhou para o futuro, ele olhou para pecadores que necessitavam do arrependimento, para pecadores que necessitavam da salvação, as dores que Jesus sofreu, os açoites, as dores, as dificuldades que ele sofreu. Tudo isso é porque ele olhou para mim e para você e viu pecadores que necessitavam de salvação. Além disso, esse homem que nós estamos falando hoje, meus irmãos, ele foi privado de sono, ele foi privado de alimentação, ele foi privado de água, causando um estresse, causando um desgaste emocional e físico de uma forma tão grande que contribuíram para a exaustão e fraqueza daquele homem. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, o autor nos diz que esse homem estava suando gotas de sangue. Esse é um fenômeno que nós conhecemos hoje como hematidrose, que é um fenômeno que acontece na carne do ser humano, que intensifica as dores de
uma forma tão extraordinária que aquelas dores, meus irmãos, elas já não são dores mais de simples açoites, elas não são dores mais de simples chicoteadas, mas aquelas dores intensificavam 5, 10, 15 vezes mais por esse evento que ele estava passando. Agora completamente destruído, esse homem entra para a segunda parte, que é a parte de carregar a própria cruz. Ele está com as suas faculdades mentais destruídas, ele já não consegue raciocinar mais, ele já não consegue conversar mais normalmente com o ser humano, mas além disso, os romanos colocaram ele para carregar uma cruz, que de acordo com os dados históricos pesava algo de 35 a 60 quilos. O atrito que aquela madeira gerava com as costas daquele homem fazia ele ter hemorragia externa, sangrando cada vez mais, sangrando uma quantidade que nós não conseguimos imaginar. E agora, logo depois, ele foi pendurado numa cruz do madeiro. Cientificamente, aquela cruz, e até historicamente também, aquela cruz ela não foi feita para aquele homem, porque aquele homem era um homem justo, aquele homem não cometeu pecado, não cometeu mal. Aquela cruz estava reservada para os injustos, para um ladrão, e aquele ladrão possivelmente ele tinha uma estatura muito superior do que esse homem. E esse homem, quando ele foi pendurado na cruz do Calvário, por essa cruz não comportar o tamanho adequado dele, aquele homem foi esticado, os ossos foram quebrados, os tendões foram destruídos, e ele está sofrendo uma dor inimaginável. Os filmes atuais mostram, os livros da contemporâneos que nós lemos nos dias de hoje, vão retratar vão dizer que esse homem, quando ele foi crucificado, os pregos que fincaram, não foi sobre as mãos como a cultura contemporânea diz, mas de acordo com os dados científicos, os pregos que foram fincados foram nos pulsos, porque o corpo dele já não poderia aguentar mais aqueles pregos, já não poderia mais aguentar o peso do próprio corpo. E quando ele recebe aqueles pregos sobre as suas juntas, sobre os seus pulsos, a dor aumenta ainda mais, causando uma contração muscular constante. Contração muscular essa que é semelhante ao tétano, especialmente nos ombros e nos braços. Agora esse homem ele se encontrava sobre uma dificuldade enorme, onde em um momento da história esse homem estava cercado por pessoas que queriam se aproximar dele, pelos milagres que ele fazia, pelas curas que ele realizava, pelos sinais e prodígios maravilhosos que esse homem operava. Esse homem, em outro momento em que ele estava cercado de pessoas que falaram: eu estou contigo até o final, que batiam no peito, nas costas desse homem, que falavam: eu te amo, eu vou com você até o final. Esse homem que em outro momento estava cercado, agora ele se encontra completamente desamparado. As pessoas olhavam para ele e fingiam que não o conheciam. As pessoas olhavam para aquele homem e o desprezavam. Um homem que realizou tantos milagres, um homem que operou tantos sinais. Nesse momento ele se encontra sozinho, ele se encontra desesperado, e logo depois ele vai dizer uma frase que impactou a história, que é: Deus meu, por que me desamparaste? Este homem que antes de ser crucificado, ele foi vendido por cerca de 30 moedas de prata, que naquela época significava uma quantia para comprar um escravo, ou seja, ele foi vendido o equivalente ao preço de um escravo para ser morto, para ser torturado, para ser morto pelas testemunhas, pelas pessoas que estavam cercando, pelas pessoas que odiavam o seu ministério. E logo após, que aquele homem ele já se encontra completamente deteriorado, sem esperança, sem chance, olhando para todos que estavam ao seu redor, ele já não encontrava mais esperança, ele já não encontrava mais sentido. Mas aí, naquele momento, ele vai dizer uma frase extremamente interessante, que no grego koiné quer dizer tetelestai, que traduzindo do grego koiné significa está consumado. E ali na cruz do Calvário, aquele homem, ele dá o seu último suspiro, entrega o seu espírito para o Pai. E logo depois que ele entrega o seu espírito, a palavra de Deus vai nos dizer que os céus eles se rasgaram e ficaram em trevas. A palavra de Deus também vai nos dizer que aquele homem, quando ele dá o seu último suspiro e diz que
está consumado. A palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se os montes, e o cenáculo se abriu, e muitos mortos foram ressuscitados. Esse homem e aqueles centuriões que estavam torturando aquele homem, aqueles centuriões que presenciaram todos esses fatos, eles olharam e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aleluia. Meus irmãos, Jesus, ele veio para essa terra, ele se fez homem, ele se fez pecador, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nessa Santa Ceia, celebrando não somente a sua morte, mas celebrando a ressurreição dele na cruz do Calvário. Aleluia. E aqueles centuriões, quando eles viram aquilo e falaram que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, a terra estremeceu, os céus se abriram. Esse homem, ele morreu, padeceu pelos nossos pecados, por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus, e hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando o nome do Senhor. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 ao 11, Paulo vai nos dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a morte de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos